Juízes capítulo 2, versículo de número 6 adiante. Hoje nós estamos na penúltima noite dessa movimentação que nós chamamos de imersão doxa. Então, o nosso objetivo nessas ministrações tem sido colocar alguns fundamentos que serão a base, que a gente sempre vai olhar, o lugar para onde a gente sempre vai tomar referência de se nós estamos comprometidos com esses valores que fazem parte da nossa cultura como igreja. Então a gente termina essa série e aí vamos começar uma jornada de pregações que vão ter temas e outras coisas assim, mas aí uma pegada um pouco mais comum de reuniões de palavra. Mas nesses cultos o nosso objetivo é cravar essas estacas que vão nortear a nossa jornada. Essa série de mensagens vai se transformar em um documento escrito, você vai poder acessar isso e depois também já estão sendo liberadas tanto no Spotify, Deezer, no YouTube da Doxa. É só escrever lá Doxa Global, aparece todas essas mensagens que nós estamos pregando aqui e também lá em CDE para você. Eu encorajo você a se alimentar disso. Tem gente se alimentando disso nos Estados Unidos. Eu estava no aeroporto e o irmão do pastor Rude, lá em Atlanta, me mandou um áudio com um grupo de pessoas e eles estavam ouvindo as pregações. Achei isso fantástico, porque eu falei, cara, você não sabe para onde, né, aquilo que você está falando aqui chega. Então tem sido muito especial. Hoje, depois de falar com vocês sobre uma igreja que tem zelo pela presença, cultura de bondade, falamos sobre uma igreja como comunidade, uma igreja sobre Jesus, uma igreja para o fim dos dias. Agora nós vamos falar a sexta mensagem, que é uma igreja geracional. Você pode repetir comigo? Uma igreja geracional. E no próximo encontro, quarta-feira que vem, eu vou falar sobre uma igreja segura para a criança. Então é o último ponto. Nós vamos falar sobre aquilo que nós acreditamos sobre ministério infantil e o que nós queremos construir ao longo do tempo pensando nos nossos filhos. Então eu quero ler com você agora Juízes capítulo 2, diz assim, versículo 6, e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Preste muita atenção na leitura desse texto. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Ou seja, traduzindo, toda aquela geração faleceu, todos aqueles contemporâneos de Josué morreram. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram a ira do
Senhor. Amém? Olhe para cá, vamos refletir um pouco essa noite. O que esse texto aqui está nos mostrando? A gente precisa fazer um breve panorama para entender melhor esse contexto. Se você não tem tanta familiaridade com a Bíblia, existiu um período da história do povo hebreu, que depois se tornaria os judeus, de onde nasceu Jesus Cristo. Esse povo teve um período da sua história que eles foram escravos no Egito. Eles ficaram escravos no Egito por 400 anos. No final desses 400 anos, Deus levantou um libertador chamado Moisés. Moisés, aquele homem que estava pastoreando os rebanhos do seu sogro, Deus aparece para ele numa sarça e envia-o como o libertador daquele povo que estava debaixo da escravidão de Faraó do Egito. Moisés lidera Israel por 40 anos. No final da sua liderança, Moisés viveu coisas extraordinárias em Deus, mas acontece que Deus, por uma atitude de Moisés, em um episódio que Deus havia mandado Moisés conversar com a pedra, para que a pedra tirasse água, e Moisés se irritou e bateu na pedra, e aí a pedra deu água. E aí Deus disse para Moisés: você não me representou bem diante do povo, então você não vai entrar na terra. Deus mata Moisés, recolhe Moisés e faz uma sucessão. Diga comigo, sucessão. A palavra sucessão é uma das palavras mais importantes para uma igreja que está nascendo. Por que a palavra sucessão é importante para uma igreja que está nascendo? Ela é importante, primeiro, porque ela é uma constatação da realidade da vida. A vida é feita de sucessões. Hoje eu estava de tarde olhando para a Júlia e para a Helena e vendo que o meu DNA e o DNA da Susan foi extrapolado, expandido e está nelas. E elas vão me suceder na vida. Uma hora eu vou passar, mas o meu DNA vai continuar na Terra através das minhas sucessoras, das minhas filhas. E isso já começou a acontecer. Ela já está crescendo e eu já estou envelhecendo. Então, sucessão é algo que, queira você ou não, vai acontecer na sua vida. Então, é importante para a vida individual e é importante para a vida de uma igreja. Segunda razão pela qual a palavra sucessão é importante. Porque sucessão pode ser programada ou pode ser acidental. Uma sucessão pode ser programada. Você vai envelhecendo, você vai ficando com 80 anos, 84, você reúne seus filhos, faz o testamento, discrimina o que cada um vai ficar, já pega a briga toda logo vivo, resolve tudo, poupa os filhos do inventário e faz uma sucessão em vida, uma sucessão programada, mas pode haver uma sucessão acidental. Você pode ter um ataque cardíaco com 35 anos, com 40 anos, você pode descobrir um câncer, o avião que você está a cair, você pode ser assaltado e alguém puxar o gatilho, e na vida você vai ser sucedido de maneira acidental. Deixa eu fazer uma pergunta só a título de estatística aqui. Quantas pessoas que estão aqui têm seguro de vida? Levanta a mão para eu ver. Olha, bem pouca, gente. Bem pouco. Você já imagina que, por esse dado, a maioria de nós não está se preparando para morrer? Nós estamos nos preparando para vir? Não, diga comigo, nós estamos nos preparando para vir? Aqui entra um nó que nós não podemos enfrentar como igreja.
Quando começou a minha sucessão? No dia da minha posse. Quando que começa o trabalho de preparar uma geração que vem depois de nós? No dia que nós começamos a fazer aquilo que nós fazemos de maneira totalmente aleatória e, na maioria do tempo, sem pensar na próxima geração. Por quê? Porque se ocorrer uma sucessão acidental, a maioria das famílias e das igrejas tem problemas grandes para continuar vivendo sem grandes abalos. Por quê? Porque nós não pensamos geracionalmente. Nós pensamos de maneira imediata. Então, esse texto, ele tem um segredo que nós precisamos olhar baseando-nos em outro texto, Deuteronômio 34, 9. Olha o que a Bíblia diz. Se você gosta de anotar, anota aí, depois ou então você ouve no podcast. Olha o que a Bíblia diz. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor lhes ordenara. O que Moisés, sabendo que estava para viver ou enfrentar uma transição geracional, fez? Diga comigo, Moisés empoderou a próxima geração. Moisés empoderou a próxima geração. Ele impôs as mãos sobre Josué, e a Bíblia diz que Josué estava cheio do Espírito Santo e sabedoria. Por quê? Porque ele tinha orado muito? Não. Porque ele tinha estado muito com Deus? Não. Porque Moisés havia posto as mãos sobre ele. Foi uma passagem de bastão. Foi uma transição feita no Espírito. Moisés olhou e falou: a bola não está mais comigo. Vai lá, Josué, agora é sua vez. Moisés teve uma visão geracional. E é tão interessante a visão geracional de Moisés, que todas as vezes que Moisés subia no monte para estar com o Senhor, o que ele fazia? Levava Josué junto. Escuta isso, que isso aqui é muito interessante. Josué estava no topo da montanha? Não. Mas Josué estava no meio do povo? Não. Josué estava no pé da montanha, em um processo de preparo para suceder Moisés. Moisés nunca levou Josué para cima do monte, mas ensinou o caminho do monte. Eu vou falar de novo, acho que você não entendeu. Você não pegou. Moisés nunca trouxe Josué e disse: Jeová, Yahvé, eu sou, esse aqui é Josué, meu sucessor. Conversa aí um pouco com Deus, Josué. Fala aí um pouco com ele. Deixa eu ir tomar uma água aqui, vocês ficam conversando um pouco. Não. Mas Moisés ensinou Josué a chegar no pé da montanha. Era como se ele estivesse dizendo assim: Josué, quando eu não estiver mais aqui, é daqui que você sobe e se encontra com Deus. Escuta o que eu vou falar para você. Esse é o papel que uma geração precisa fazer para a outra geração. Nós precisamos nos retratar de um equívoco. Nós não podemos esperar que adolescentes e jovens amem a Deus, conheçam a Deus, sejam responsáveis com as coisas de Deus, desfrutem da revelação e da intensidade que nós temos com Deus, mas nós precisamos entender que é tarefa nossa
colocá-los aos pés do monte, onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus revela quem Ele é, sem esperar que eles terão encontros com Deus como nós estamos tendo, mas apostando alto de que na nossa ausência, eles encontrarão o caminho de ter um encontro com o Senhor. Até porque, chacoalha quem está perto de você, me ajuda aí, fala assim, ó, em cima da montanha não cabe todo mundo. Não cabe. Quando você está no texto bíblico, vamos de novo, Elias e Eliseu. Qual é a hora que a capa cai em cima de Eliseu? Quando? Quando Elias sobe. Elias subiu, a capa caiu, Eliseu subiu também. Elias subiu para o céu, Eliseu subiu para a função profética. Então nós precisamos, como Moisés, assumir o nosso papel de, grave isso, executores e de mentores. Executores, porque é a nossa geração. É aquilo que nós precisamos fazer. E no papel de executor, olha o que a Bíblia diz de Josué. Volta lá para o texto. Versículo 7, Juízes 2:7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Como executores, essa geração foi 10. Enquanto Josué e os seus pares estavam vivos, a nação não se perdeu. Então eles eram bons de executar. Mas olha o que o texto diz. E se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Versículo 10. Quando aquela geração foi congregada aos seus pais, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então eles foram hábeis em executar e fracos em mentorear. Eles foram bons na sua geração, mas não souberam conversar com a próxima geração. E como pastor, eu preciso hoje situar vocês de algo que talvez seja o maior e mais gritante desafio de uma igreja. É viver o Salmo 145, verso 4, que diz assim: uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. É essa comunicação geracional. Isso é um desafio. Porque nós precisamos, primeiro, admitir que a igreja, ela é multigeracional. Quer ver uma coisa aqui, ó? Quem aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão para eu ver. Menos de 20, bem alto, gente. Quem aqui tem mais de 50? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui tem entre 20 e 50? Levanta a mão para eu ver. A igreja toda, praticamente. A gente precisa entender que existem, escuta aqui, deixa Jesus falar o seu coração. Existem semelhanças que atraem semelhanças. Então a pessoa vai fazer uma escolha de uma igreja, qual o critério que ela usa? Ela procura semelhança. Ela olha, ela fala assim: poxa, eu sou um casal, tenho um filho de 8 anos, ou tenho um filho de 4, ou tenho um filho de 3. Será que eu consigo me conectar naquele grupo? Aí ela vai e encontra outro casal que tem, poxa, que legal, tem a semelhança. Aí você olha, outra questão. A pessoa vai fazer uma escolha de uma igreja.
Aí a pessoa está na melhor idade, 60 anos, ela chega numa igreja, o pastor tem 35. Já? Ah não, pastor, isso aí é neura tua. Não é neura não, é bíblico. Lê comigo aqui 1 Timóteo 4,12. Olha o que Paulo escreve, 1 Timóteo 4,12. Paulo dizendo para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque os anciãos de Éfeso tinham dificuldade de ser liderados por Timóteo, porque Timóteo tinha cerca de 40 anos e na cultura grega só podia exercer sapiência e liderança pública alguém que tivesse mais de 55 ou 60 anos, que era considerado sábio. Então Timóteo está numa grande missão, sendo resistido por conta de uma questão geracional. Geracional. Então, nós estamos lidando com isso. Por quê? Porque, por exemplo, o pessoal aqui que tem mais de 60, que levantou a mão, não tem mais filhos pequenos. Tem mais criança correndo. E aqui ainda no sul, essa realidade chega mais cedo. Eu conheço gente de 42 que já tem filho de 20. E aí você entra num choque geracional. Por quê? Porque, por exemplo, o pessoal da terceira idade olha e fala assim: precisava aqui nessa igreja ter seminário para casais, porque o que está pegando lá em casa é que eu estou tendo problema com o meu casamento. E esse pessoal só fala de criança. Tá bem? É tudo, ó, isso aqui parece, sei lá, um e-mail. Criança correndo, criança andando, criança entrando. Daqui a pouco tem uma criança fazendo rapel aqui, ó. Sabe? E aí a gente entende que a tendência natural é se estabelecer dentro das comunidades de fé uma batalha geracional. E aí, muitas igrejas, aqui agora eu vou dizer igual o Costa Neto, eu aprendi essa frase com ele e vou usar para sempre. Não é uma questão de certo ou de errado, é uma questão de ponto de vista. E é verdade. Vão ter igrejas que elas vão fazer o quê? Elas vão fazer o culto da criança, o culto do adolescente, o culto do casal, o culto do casal divorciado, o culto do casal chateado, o culto do idoso, e ela compartimenta a igreja para atender. Isso está errado, pastor? Não, desde que essas gerações se conversem. Porque a palavra de Deus não diz que uma geração se unirá com a sua própria geração para satisfazer as suas próprias necessidades. A palavra de Deus diz que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos. Então, é errado ter encontro de casais? Não é errado. É errado ter culto para pessoas que que tiveram dificuldades no seu primeiro casamento e agora estão procurando sua alma aí gêmea, né? Não existe alma gêmea, né? Mas estão procurando seu par, sua tampa. Não! Agora é errado a gente criar a igreja da criança, a igreja do adolescente, a igreja do jovem, a igreja não sei das quantas. Então, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Por quê? Porque a igreja que Jesus deseja é uma igreja, anote isso, que as gerações não estão em conflito, mas em cooperação na construção do propósito eterno de Deus. Não tem um conflito, tem uma cooperação. O que vai acontecer daqui a um tempo? Nós vamos ter muita gente aqui. Amém. E cada pessoa que chega vai fazer parte de uma geração. E qual vai ser o nosso alvo? Comunicar
geracionalmente os feitos de Deus e a forma como Deus se move na história, de maneira que cada geração possa ser alcançada pela sua geração antecessora. Isso é ser uma igreja geracional. Agora, quais são os nossos desafios para isso? O que a Doxa precisa para se tornar de fato uma igreja geracional, que as gerações não estão em batalha, mas as gerações estão em cooperação? Diga assim comigo: primeiro, nós precisamos olhar mais para o porquê do que para a conveniência. Gente, isso é sério. Olha só, eu tenho 2 filhas pequenas. Eu sei o quanto uma criança dá de gasto de energia. Imagina você chegar à noite, você ficou com as suas filhas o dia inteiro, e alguém taca uma camiseta amarela no seu peito e diz: seja bem-vindo ao Kids. Hoje à noite você vai cuidar das crianças. E a tua boa-vinda já é uma criança. Eu quero a minha mãe! Aí você fala: eu não vou para esse Kids, não. Já tenho Kids o dia inteiro, à noite também? Vou nada. Domingo eu vi o Luffy descendo com 5 sacolas, um negócio de pipoca, uma coisa na perna, e igual o Saci pulando numa escada. Eu falei: cara, onde você estava? Não, estou indo dar aula para os de 11 e 12. A nossa tendência vai ser dizer: cara, eu já passei dessa fase, ou eu não quero lidar com isso. Mas se nós somos geracionais, a gente vai ter que fazer isso. Da mesma forma que é difícil para um jovem visitar um idoso e escutar ele contar as histórias da guerra. Getúlio Vargas, Figueiredo. Qual que vai ser a nossa tendência? Né? Chegar no idoso e falar assim: e aí, tio, vamos jogar um play? O cara vai falar: que play? PlayStation 5. O senhor nunca viu, não? Não, na minha época o máximo que eu vi foi o Atari. Eu estava fazendo um podcast essa semana e a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, meu pai vai ficar brabo quando ele ouvir isso aqui, mas não tem problema. Meu pai, na época da eleição, ele acreditava em todas as fake news que apareciam. Aí, na época que o Lula ganhou, nos dias ali da posse, meu pai dizia assim para mim, mandava os prints para mim: essa faixa dele aí não é verdadeira. Quem ouviu essa fake news aí? Essa rampa que ele subiu, Tiago, não é a do Planalto, foi a do Congresso. Eu digo: pai, ele tem que ir no Congresso. Não, alguma coisa vai acontecer. Aí me mandava as mensagens, aí me mandava os vídeos das movimentações da tropa. Aí dizia para mim: ó, filho, essas movimentações estão estranhas. E aí eu dizia: paizão, fica tranquilo. Aí ele tinha que viajar para cá. Aí ele não queria vir viajar porque ele estava com medo, lembra, Susan, de fechar as estradas, porque ia ter a Revolução de 2023. E por que o meu pai sentia aquilo? Porque o meu pai foi do Exército Brasileiro em 1970 e pouco, na época do governo dos militares, e ele tem saudade daquilo. E aí o meu irmão, que é mais novo, já dava... eu tenho 2, né? Não vou dar nem o nome de qual que era, para ninguém brigar. Aí um dos meus irmãos já: pai, não sei o quê, poxa vida... pai, isso é fake news e não sei o quê. Aí meu pai vinha e falava assim para mim: filho, eu gosto de conversar com você, porque eu sei que você não acredita nessas coisas, mas você não briga com o pai. Isso é por quê? Porque são características dessa geração.
E nossa geração precisa aprender a respeitar essa geração. Servir essa geração. Então, qual é o primeiro grande desafio? É que o propósito pelo qual nós fazemos igreja seja maior do que a nossa conveniência. Porque, olha, eu sou a geração do meio, e é difícil, porque do metade do corpo para cima, eu estou de gola polo, do metade do corpo para baixo, eu estou de calça rasgada e tênis, é que é para agradar todo mundo. O Rude já é geração Z. Não, vem cá. Vamos desfilar na passarela. Olha isso daqui, ó. Jogador do Flamengo. Correntinha pro lado de fora. Meu pai me deu. Olha o tempo. Não, o pior de todos. Luffy, cadê você, meu filho? Vem cá, olha isso daqui. Olha isso daqui. Ele acha que ele está em 1960, lá no Woodstock. É o John Lennon. É de muito orar. Vocês estão entendendo isso daqui? Faltou pedaço nessa calça? Na minha só falta 1, na tua falta 4. Mas vem cá, meu patrão. Você, vem cá de ser exemplo. Olha só que coisa linda essa cabeça branca. Olha só esse tênis lindo, especial. 5.9. 5.9. Já está quase entrando na estatística do lado de lá, né? Tá feliz? Então tá bom, obrigado. Vocês estão entendendo? Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos fechar só uma porta e vamos dizer, aqui só entra camiseta oversize, tênis Nike Jordan. Não! Não, não vou falar. Tá no coisa. Tá dizendo que é roupa do Mufato, cara. Não. Sabe? Gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O que nós precisamos? De convergência geracional. Faz sentido? Convergência geracional. Por quê? Porque o propósito é maior do que a nossa conveniência. Então vai ter situações, escute isso, vai ter situações que nós que já estamos, por exemplo, para um garoto de 16 anos, eu não tenho mais linguagem para falar com ele. Eu não sei o que eles assistem. Esses dias me mandaram uma música aí que era para estudar, aí eu coloquei a música no YouTube. 35 mil pessoas na live, uma chinesinha, um desenho, escrevendo com a mão esquerda, que eu já não gostei, mas escrevendo com a mão esquerda. E aí, eu olhei e falei, o que é isso? 35 mil pessoas, gente da China, do Canadá, ouvindo aquela música. Todo mundo da geração Z, dos mileniais, sabe o que é aquela música. Pergunta se eu sei o que é aquela música. Eu não sei. E é um desafio. Por que é um desafio? Porque é muito fácil para eu chegar aqui, ó, para os 35, 40, até 28 e dialogar aqui, ó, na reta com eles. É fácil para mim. É fácil. Só que aí quando eu morrer, o que vai acontecer? Vai se levantar uma geração que não conhecia o Senhor, porque eu fui bom de execução, mas fui péssimo de mentoria. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Eu estou vindo do terno da Assembleia de Deus. E é um desafio. Então, gente, primeiro desafio, propósito maior do que a conveniência. Segundo desafio, sermos cheios do Espírito Santo, a ponto de entendermos que o Espírito quer ser derramado sobre todas as gerações. Olha o que a Bíblia diz, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Qual geração o Espírito Santo quer tocar? Todas.
Todas. E essa é a marca de um verdadeiro avivamento. São jovens com visões, filhas profetizando e velhos sonhando. Deixa eu dar um testemunho. Eu fui muito resistente a alugar aqui para fazer culto. A equipe sabe disso. Porque meu desejo era ir para o Paraguai e ficar 10 meses lá. E aí, quando nós alugamos, eu fiquei meio contrariado, porque eu não queria muito. Hoje eu quero, de paz. Hoje eu quero ficar aqui para sempre. Eu quero comprar isso aqui para nós. Não. Mas eu estava contrariado, porque eu queria ir para a CDE. A gente precisava respirar naquele momento e precisava desse tempo. E eu estava deitado na rede da minha pequena varanda, 7:30 da manhã, sem sono, toco o meu celular. Quem? Felipe Campista. O que foi que eu pensei na hora? Cara, deu problema no oxigênio, acabou alguma coisa, o pastor Felipe está passando mal, e eu já atendi no ato. Pum! Peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone que eu atendi, pastor Felipe, está acontecendo alguma coisa? O senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse assim, estou precisando. Eu falei, diga, estou precisando que você arrume um lugar aqui em Foz do Iguaçu para que o povo de Deus se reúne e que o nome de Deus seja santificado. Eu falei, quê? Aí ele me mandou um texto de Levítico, encontre um lugar para que sejam queimadas adorações e que o meu povo se reúna 7 horas da manhã. Aí ele me disse assim, eu gostaria de poder estar com vocês, mas eu já estou sem condições, mas eu acredito em você, acredito na equipe, e vocês precisam fazer isso. Cara, eu sentei na rede e disse, Deus, um ancião está imprimindo fé num garoto medroso. Sabe o que é isso? É um jovem que sonha, é um velho que sonha. É um velho que diz assim, ó, eu não tenho mais força, mas eu tenho sonho. Eu não consigo mais ir, mas eu sei quem vai. E eu vou lá e vou encorajar esses que estão indo. Sabe o que é isso? É José, quando está velho, diz assim para os sucessores dele, certamente Deus visitará o Egito. E quando Deus visitar o Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos com vocês. Quando, anos depois, Moisés está saindo do Egito, a Bíblia diz assim, e Moisés estava carregando os ossos de José. É alguém que sonha além da idade. Pegou aí? Então nós temos o desafio de sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos a Deus, pedirmos ao Senhor, Deus nos dá ferramentas, nos dá linguagem, nos ajuda a honrar e a atender os que vieram antes, mas a alcançar e disparar os que vieram depois. Senhor, nós não temos essa linguagem, mas o Seu Espírito Santo tem essa linguagem. Eu estava em Atenas andando à noite, nessa viagem que eu fiz no ano passado, saí a pé, eu e mais um irmão que estava lá, que era o líder tour, e eu comecei a andar na cidade de Atenas e comecei a ver uma multidão de meninos de 19, meninas de 20 anos, fumando vapor, bebendo vodka, e eu comecei a olhar para aqueles meninos e eu disse, Jesus, eu estou em Atenas, esses meninos estão acabando com a vida deles, o que nós vamos fazer? E eu disse, Senhor, como seria se eu fosse pregar para esses meninos? Eu não falo grego, falo inglês bem pouco, espanhol pouquito. Se eu vou pregar como? Aí ele falou assim para mim, se tornem um no apóstolo Paulo. Aprenda grego, aprenda inglês, aprenda espanhol, se encha do meu espírito e me peça uma linguagem para alcançar o coração deles.
Ou nós vamos continuar acreditando que só uma igreja legal, com luzes, fumaça, dança, teatro, entretenimento, vai segurar o coração dos nossos filhos? Não vai segurar. O que vai segurar o coração dos nossos filhos é o nosso joelho dobrado, as nossas lágrimas caindo e dizendo: Jesus, derrama o teu espírito sobre essa geração e nos usa para levar essa geração para o lugar para onde eles devem ir. Nós temos então o primeiro desafio, o propósito maior que a conveniência. 2, nós temos o desafio de sermos cheios do Espírito Santo e entender que o Espírito Santo quer ser derramado sobre todas as gerações. E terceiro desafio, nós temos o desafio, diga comigo, de contextualização. Diga bem forte: contextualização. Contextualização. Sabe aquele Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo: me fiz de louco para ganhar os loucos, e me fiz de sábio para ganhar os sábios. Paulo estava falando que diante dos tolos, ele colocava uma roupa, um modo, um linguajar que parecesse tolo, para que os tolos pudessem ser alcançados. Então você já imaginou, você senta no seu trabalho, numa mesa, lá tem árabes, drusos, sunitas, e aí você fala: eu vou pregar para esses caras. Aí você começa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: seus desviados, filhos de Ismael, seus rebeldes, filho da escrava, vocês vão tudo para o inferno, vocês são adoradores de Alá, e quem é Deus verdadeiro é Jesus Cristo. O que esses caras vão fazer? Se for uns árabes do jeito que eu conheço, pela minha descendência, quando não era regenerada, a primeira coisa que ele ia fazer era amarrar um cinturão de bomba em você e pum. Por quê? Porque talvez você está sentando como tolo na mesa dos perdidos. A pergunta que nós precisamos fazer não é o que Jesus fazia na mesa das prostitutas. A pergunta que nós precisamos fazer é porque as prostitutas ficavam na mesa de Jesus e não ficavam na mesa dos fariseus. O que tinha na mesa de Jesus que o pecador era atraído? Porque Jesus ir buscar o pecador é óbvio, agora o pecador querer ficar perto de Jesus? Então, é um desafio de contextualização. Você quer ganhar um árabe, mas você não toma chá com ele, você não come a comida dele, você diz que todo árabe não presta, que todo homem árabe é vagabundo, é promíscuo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você ama os árabes como Jesus os ama? Não. Então não se dedique a ganhar nenhum árabe, porque Deus não te dará nada que o seu coração não tenha ido para lá antes. Nós vamos ganhar os paraguaios. Como? Dizendo que os paraguaios são porcos, sujos, que não tem saneamento básico, que nós somos um povo superior? Não. Deus não vai dar o Paraguai para alguém que não honra, não ama, não respeita e não dialoga com a cultura, a ponto de amar mais a pessoa por trás da cultura do que a própria cultura que carrega. Não vai. Deus vai nos dar os argentinos? Não vai, enquanto a gente xingar, dizer que é soberbo, que é não sei o que é não sei o que lá. Não vai. E o duro é que na cabeça de muita gente está dizendo assim: que bom então que eles não vão. Qual é o nosso desafio? Contextualização. Sentou na mesa de um paraguaio. Você é paraguaio? Tem cara. Sentou na mesa de um paraguaio, sabe o que você faz?
Honra a cultura. Aprenda a cultura. Pergunte um jeito deles se sentirem amados por você. No final você fala de Cristo para ele. Sentou com um árabe, toma um chá, pede de como é o Ramadã, pede de como é a vida na mesquita, pergunta do tempero. Eu estava lá em Jerusalém, na Rua dos Árabes, cheguei, abri o braço, nunca vi o cara, abri o braço da shawarmaria, falei, Habibi! Aí o cara olhou para mim, abriu o braço, eu abracei ele, aí eu falei, do you have a coffee? Aí ele falou assim, árabe? Árabe? Aí foi lá dentro, pegou um café árabe, aí eu já tinha pedido um kebab e tudo. Quando chegou na hora de pagar, ele disse, brimo não paga. Paga os outros, brimo não paga. Aí me beijou. Entendeu? É isso. Agora, gente, olha aqui para mim. Se a gente não consegue se contextualizar com as gerações dentro da igreja, nós vamos nos contextualizar em missões transculturais? Se a gente não está conseguindo contextualizar com o senhor de 70 anos que congrega conosco, nós vamos nos contextualizar com o senhor de 70 anos palestino? Com o senhor de 70 anos italiano lá de Roma, católico, apostólico, romano e papálico? Não vai. Então dá uma olhada para o lado aí, começa a treinar aí. Se contextualiza. Por quê? Porque uma geração contará a outra geração sobre os seus feitos. Eu acredito, com todo o meu coração, e termino, que Deus deseja levantar dois tipos de homens nesse tempo. Quando eu digo homens, mulheres também. Não fiquem me pedindo para que fale todos e todas. O resto eu não vou fazer a piada, porque, né? Homem no sentido de raça, não de gênero. Dois tipos de seres humanos. Como? Deus está procurando jovens com um coração ensinável e anciãos dispostos a ensinar. É duas coisas muito difíceis. São duas coisas muito difíceis. O jovem incendiário de hoje vai ser o bombeiro de amanhã. O jovem pensa que sabe fazer tudo, porque ele ainda não falhou o suficiente para entender que não sabe nada. E é por isso que só conviver com jovens vai te tornar tolo. Lembre de Roboão, filho de Salomão. Roboão assumiu o reino, foi se consultar com os anciãos. O que os anciãos falaram para ele? Roboão, baixa o imposto. O povo nem sabe quem você é ainda, não gosta muito de você, baixa o imposto. Aí o Roboão foi se consultar com os jovens falaram, faz teu nome, meu irmão. Mete o imposto lá em cima, é a sua hora, vai lá. Aí o Roboão disse assim, o meu dedo mínimo vai ser mais pesado que a mão inteira do meu pai. Qual foi o resultado? Resgataram o Jeroboão lá do Egito. Jeroboão veio, liderou todo mundo, levou 10 tribos embora, e o Roboão ficou chupando o dedo com a molecada dele. Por quê? Porque se você só se aconselha com jovem, vai, mas também você não pode se aconselhar só com ancião, porque com ancião é cuidado, vai devagar, eu já errei muito. Então você precisa equacionar, você precisa da força do jovem e da sabedoria do ancião. Vou traduzir em um idioma bem acessível e com uma frase que eu ouvi do meu pastor, que já mora no céu.
que faleceu com quase 80 anos, foi pastor por 40 anos no mesmo campo. Para encerrar a mensagem de hoje, diga comigo assim: boi velho tem que arar junto com boi novo. Diga assim, ó, porque o boi novo tem força e o boi velho sabe o caminho. Fique em pé comigo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?